Olha como o crente precisa viver em guerra. Porque a gente está falando de uma perspectiva de novidade, não foi isso? Coisas que são novas, que vêm para querer, tipo assim, tornar o evangelho obsoleto. Porque o evangelho é boas novas, vai ser sempre novo, vai ser sempre uma boa notícia, seja qual for a era. Mas existia um outro lado, aqueles que queriam puxar para trás, né? Que Paulo também tinha um receio muito grande, uma preocupação com os judaizantes. Como diz assim, né? Nem preste atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis. Diz assim, ó, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ou seja, pessoas que estavam querendo dizer, não, você para ser salvo, você vai ter que cumprir a lei. E a Bíblia fala que a lei, seja ela qual for, até assim, tem a lei de Deus que a gente sabe que ela é santa, ela é perfeita, mas a lei não foi feita para o justo, né? A lei, ela, na realidade, a única pessoa que tem condição de cumprir a lei, que cumpriu, foi Jesus, né? Nós somos salvos pela graça, fomos justificados por Jesus, né? Na realidade, a lei, ela é introduzida no nosso coração e a gente, pela graça, a gente se torna uma pessoa justa. Muitas pessoas falam, quer dizer que você é justo? Não, eu fui justificado. Eu sou justo porque fui justificado. Mas eu não tenho condição de cumprir a lei. É aquele negócio do seja santo como eu sou santo, né? No caso, você não é santo. Você é santo porque alguém se sacrificou por você, derramou eu não tenho santo. Condição por mim, de produzir. Na realidade, eu não produzo a santidade. A santidade, ela é colocada em nós pelo Espírito Santo depois que a gente se entrega a Jesus, né? É por isso que para a mulher samaritana, Jesus falou que ia colocar dentro do ventre dela uma fonte, né? Que ia jorrar sempre. Uma fonte que jorra sempre é uma fonte que está te purificando dia e noite, todo dia, né? Então assim, é isso que Jesus quer que tenha no coração do crente, essa fonte. Ele não quer que você se apegue a leis como se você tivesse condição de cumprir a lei. Naquela época de Paulo, vinham os judaizantes. Não, eu aceitei a Jesus, mas se não cumprir a lei, você não é salvo. Aí Paulo caiu em cima, porque isso trazia para a igreja, para os gentios principalmente, um fardo pesado que ninguém carregou. Mas a gente tem, até hoje, ainda muita gente que tenta trazer a questão judaizante de volta. Sim. A gente não vai ver hoje em dia, tipo, as pessoas querendo ser circuncidadas, né? Mas, por exemplo, a gente vê questão alimentar, as regras alimentares vindo à tona novamente. Cristão falando, não pode comer porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque está na lei que não pode. A gente vê hoje em dia uma certa alfinetada, algumas pessoas tentando guardar aí no sábado, né? Pronto, alfinetei. Mas não, é justamente isso que ele falava, a questão dos cristãos judaizantes, mas ainda hoje temos muita gente que ainda tenta trazer à tona regras do Antigo Testamento que já foram cumpridas, já foram manifestadas através de Jesus, até porque Jesus não veio para descumprir a lei, mas ele veio para que, através da vida dele, todos aqueles ritos mosaicos fizessem sentido. Através da morte de Jesus, por exemplo, a gente vê a questão da lei da expiação. Então a gente vê a lei sendo manifesta através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não precisamos guardar sábado, então irmãos vão trabalhar no sábado, pelo amor de Deus. E aqui ele diz, ora, o fim do mandamento é a caridade, né? Que a gente sabe, o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, né? Deus, ele quer isso, sempre quis obedecer-se a Deus com uma consciência limpa, uma consciência pura, uma pessoa que de mente, coração, alma, servisse a Deus. Aí, voltando para a antiga aliança, era essa a grande diferença de Saul e Davi, né? Porque Davi era interno, era um serviço que ele entregava a Deus. O pecado dele foi uma coisa horrenda, mas internamente ele tinha aquela rendição a Deus. Deus, ele sempre foi assim. Não foi só na graça que Deus foi assim. Ele sempre foi assim. Ele sempre viu o interior, o seu coração, a sua consciência pura. E tem sempre aquelas pessoas que fingem uma religiosidade baseada em rituais, não é? E Jesus cumpriu a lei. E hoje nós precisamos ter uma consciência pura. E aí é o que é difícil. Por pensar, é mais fácil. Não, aí você tem que mudar a sua essência.
Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você matava, não mata mais. Você vai mudar tudo. Deus quer você mudar de completo. Essa é a verdadeira religião. E era o que Paulo tinha lutado contra os judaizantes que queriam mudar a mente da igreja, dos gentios que aceitaram Jesus. Porque todo mundo sabe que gentio não tinha lei. Era um povo à la vontade, né? Fazia o que queria, né? Mas aí a lei, qual era a lei? Eles tinham que ter uma regra de vida cristã. E essa regra cristã era baseada no amor, na consciência limpa e no evangelho, na doutrina dos apóstolos, né? Por exemplo, no caso que estava falando em relação ao Velho Testamento, ao cumprimento e tudo, eu vejo o seguinte: eu ouvi uma vez uma pregação, o pastor comentou o seguinte: as leis foram feitas para regrar as pessoas, para que elas não se perdessem do foco, que era Deus. Sim. Naquela época. Então, se elas seguissem as leis, permaneceriam dentro da vontade de Deus, né? Porque elas ainda não estavam remidas, lavadas, libertas 100%. Isso só aconteceria com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, com a sua morte, ressurreição e tudo, nós somos, digamos assim, libertos dessa prisão em parte, né? Ah, mas você continua um pecador. Sim, continua um pecador. Que muitas vezes as pessoas perguntam, né, se a gente continua pecador. Continua, irmão. A gente não no ato, não no aspecto do ato. A gente tenta podar um pouco as nossas ações, né? Mas até por isso que algumas regras ainda são válidas, porque a gente tem que andar ali pianinho, bonitinho, na presença de Deus. Mas tem coisas que não cabem mais, que elas foram feitas para um período antes da salvação. Antes de advir. Tem alguns que são até cerimoniais, costumes cerimoniais. Não cabem. Jesus já veio, já cumpriu tudo que tinha que cumprir, e dali em diante a gente passa a receber, digamos assim, regras mais enxutas. Um exemplo disso, bem visível, é os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos são 10 mesmo, fisicamente. Quando Jesus foi falar para os apóstolos os 10 mandamentos, ele resumiu, digamos assim, né? Não tirou nada, só resumiu os 10 em 2, né? Exceto o sábado, né? Que não está incluído nos 2, inclusive. Exatamente. Né? Ele não está incluso nos 2, o guardar o sábado, né? Que inclusive algumas religiões questionam por que isso não está incluso, porque isso faz parte da obediência de Deus. Porque era cerimonial, né? Aí é o que eles explicaram, que é uma questão mais ritualística. Ali não é uma questão de você ter que fazer aquilo para toda a eternidade. Haveria um momento de mudança. Isso. Né? Então os profetas chegaram e diziam, não, em determinado momento vai ter uma mudança. Então essa mudança tinha que acontecer e ela tinha que perpetuar. Você não podia viver do mesmo jeito que você vivia no Velho Testamento. É uma nova vida, como Jesus falou. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, tudo daqui para frente vai ser novo para você. Tá? Inclusive questão de costumes antigos que não cabiam mais. Ah, mas hoje a igreja... O pessoal vai usar muito isso, né? A igreja hoje tem seu próprio sistema de regras, leis, conduta e etc e tal. Sim, a igreja tem, mas por uma questão de, como eu falei também, ritualística, de normatização. Você também tem que seguir as leis do país onde você está. Isso também é uma outra questão também, né? Porque as nossas leis são abarcadas pelas leis do Estado, né? Então, como o Estado defende, entre aspas, né, permite a igreja, né? Então a gente tem que seguir as regras do Estado também. Então a igreja acaba se adequando, né? Não só o nosso, mas a do Estado também. Quer falar alguma coisa? Justamente a gente estava tendo uma lição bem interessante esses dias com relação ao respeito às autoridades dos adolescentes. Porque a gente tem que frisar uma coisa, que viver essa questão da normatização, obedecer às leis, mas enquanto cristãos, se a questão da normatização não for alinhada com os nossos princípios, a gente vai chegar um tempo que a gente pode também questionar a questão da desobediência civil. Até que ponto eu vou obedecer uma lei que fere os princípios enquanto cristão? Então, assim, a gente viu que isso não é errado. O próprio Martin Luther King chegou a cometer desobediência civil em determinado momento.
Mas eu não estou instigando, pelo amor de Deus. Não, mas existe uma O problema. Não, existe uma desobediência civil é qualquer coisa que você faz contrária a um governo. Então, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles cometeram uma desobediência civil porque eles não se curvaram ao ídolo. Mas ali também tem um detalhe. Ali, eles não... Aí, no caso, o Estado ali não abarcava a igreja. O nosso abarca. Não era lei vigente? Por exemplo, aí o povo vai perguntar, que eu também dei uma aula no da adolescente. Quando chega assim, quando é que você vai obedecer ao governo e a questão de Deus? É como Jesus, você tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Por exemplo, se há qualquer coisa que for para você negar Jesus, você fala, eu não vou cumprir isso, mas eu pago com a minha vida, eu estou disposto a pagar o preço e você vai pagar o preço, né? Agora, se for alguma coisa que dá para você cumprir, por exemplo, fecha a igreja, pronto, a gente fecha a igreja, mas a gente está cultuando de outra forma. Não precisa bater de frente com o governo por causa disso, né? A questão que tem gente que tem essa dúvida, né? Essa dúvida sobre a questão das leis. E a lei, naquela época de Timóteo, muitos se desviavam e muitos queriam ser doutores da lei. E quando Timóteo aqui, Paulo falou para Timóteo sobre doutores da lei, eram como doutores da lei da época de Moisés, da lei de Moisés, não é? Mas aqui deixa muito claro que nem ele sabia o que estava falando. Às vezes a igreja fica, como é que eu vou dizer, submissa a um herege, com a aparência de que ele sabe muita coisa, mas na realidade nem ele sabe o que está dizendo. Aí você deixa de estudar, se submete àquela pessoa e aquela pessoa domina. Você tem que ter o seguinte, não tenha medo desses supostos doutores da lei que querem perverter a fé e o evangelho. Então, pessoal, é isso que uma das coisas que Paulo estava preocupado aqui no início da carta, do primeiro capítulo de Timóteo, era com falsas doutrinas. E até hoje temos falsa doutrina. Dê um exemplo de uma falsa doutrina que assola a igreja hoje. Vou dar um exemplo assim bem... É bom dar exemplo, né? Vou dar um exemplo bem radical. Por exemplo, algumas pessoas acham que faz isso das moças. Moças, por favor, não fiquem com raiva de mim. Mas tem gente que dá assim, mas a irmã pode se maquiar, a irmã pode usar brinco, que são coisas relacionadas a acessórios femininos, né? Não é uma questão, é o que eu até falei no início, né? Não é uma questão de uma proibição, né? Mas é uma questão de ambiente. Se o ambiente for propício, adequado, a pessoa até pode utilizar. Não é uma regra assim, vou te proibir em tudo. Não, fora daquele ambiente você pode. Agora na igreja é uma outra situação. Cada igreja às vezes tem regras. Por exemplo, acho que foi o Deus e Amor que você comentou, né? Que eles são bem mais rigorosos, tem o véu. Não, essa daí é a igreja cristã do Brasil, né? CCB. Tem umas igrejas também mais rigorosas, mas ela fora da igreja é uma pessoa comum, né? Ela segue as regras dentro daquilo ali. Só que as pessoas acham que as regras, as normas, elas são para ser vividas na íntegra, né? Aí a pessoa fica assim, mas isso aí vai bancar, isso aí vai parecer heresia, irmão, né? A pessoa vai dizer, vai achar que isso é heresia. Então, não, entendo que é a situação de local e ambiente. Né? Vamos supor, quando a gente vai para um evento não, a gente vai para uma viagem, um passeio, que seja, né? A gente tem normas para ser seguidas ali naquele local. Aí diz, mas aqui as pessoas são assim, a gente era para, isso aí a gente não está na igreja. A pessoa já chega assim, a gente não está na igreja, a gente pode ficar mais à vontade. Falou, entre aspas, sim, mas não tão à vontade, irmão. Né? Você fica com a vontade, mas mais modesto, mais bem arrumadinho. Você não precisa ficar muito à mostra. Você não tem essa... Para que você quer... A primeira pergunta que a pessoa faz é, para que você quer se mostrar? Né? É a primeira pergunta que a pessoa faz, para que você quer aparecer? Né? As pessoas têm que ver em você Cristo, para começar de conversa. Fora do ambiente da igreja, isso é importante. Fora do ambiente da igreja, a pessoa tem que ver Cristo em você. Mas eu não estou na igreja. Eu falei, eu sei que você não está na igreja, mas você representa ela fora dela. Então você não pode pensar que, eu vou ter certas liberdades lá em tudo. Então, meus amigos, aqui a gente encerra nosso primeiro episódio, né? Exato. O nosso primeiro episódio aqui do Pode no Monte. Pode no Monte. Calma, irmão. E aqui nós finalizamos o nosso Pode no Monte, estudando a palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado e contamos com vocês nos próximos episódios, tá certo? Que a gente tem coisas novas aí para fazer aqui no Pode no Monte.
traremos convidados, tá certo? E eu quero agradecer a todos os envolvidos, Rafael, Leandro, Lucas, que está aí apoiando, são da Apolo. A gente está aqui da Mão das Oliveiras, mas a Apolo está aqui nos ajudando nesse trabalho. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor!